tarde, pessoal. Então, meu nome é Ronei Machado, sou médico formado pela PUC em 1996. Fiz residência em pediatria, depois mais um ano em intensivismo pediátrico e em seguida anestesiologia no SANI. Especialidade que eu trabalho até hoje. Eu trabalho numa equipe de atendimento privado, cujos clientes são os cirurgiões, atendendo quase todos os hospitais de Porto Alegre. Antes de tudo, também gostaria de agradecer a professora Carla, que fez esse convite para falar um pouquinho dessa jornada para vocês. Conheço a professora Carla já há vários anos, tivemos a oportunidade de trabalhar junto em um hospital e tive o prazer de reencontrá-la agora na nossa tenda de atendimento médico ali no viaduto da Caíra. Bom, a minha história ali no viaduto começou quando eu simplesmente estacionei meu carro e fui lá me oferecer como voluntário. Me identifiquei como médico, perguntei se tinha alguém coordenando e me orientaram que seria a professora Alice. Me apresentei a ela, me coloquei à disposição e logo em seguida, pelo tempo de medicina que eu tenho, eu encontrei alguns colegas ali e nos organizamos, vimos como é que seria o atendimento. Estavam saindo nesse momento muitos barcos da água, muitos barcos, muita gente. Ainda era um período crítico, onde as pessoas estavam não só ilhadas, mas algumas precisando ser socorridas mesmo. E essas pessoas estavam saindo da água desnorteadas. Esse acho que era a grande palavra. A maioria deles não precisava de atendimento médico, mas alguns sim, por condições clínicas pré-existentes e algumas situações relacionadas a tudo que estava acontecendo, como hipotermia, crise de ansiedade, alguns ferimentos leves, e precisaram desse nosso atendimento ali. Além do mais, não se sabia o que mais estaria por vir ali. Havia uma coordenação das pessoas, então os barqueiros, o pessoal que recebia os pets, que tirava as pessoas da água, que cadastrava para ir para os abrigos, né? Então, logo em seguida, com esse monte de gente saindo ali, já começaram a pedir o atendimento na saída da água. Então, chovia médico no barco, isso tudo através do megafone. Prontamente corri, ia lá no barco olhar. A maioria desses pacientes não necessitavam de atendimento de urgência. Pacientes que tinham feito alguma cirurgia recente, pacientes que estavam muito ociosos, pacientes com condições especiais, psiquiátricas, alguma outra coisa clínica. Como isso se tornou recorrente, eu acabei decidindo por minha conta ficar ali dentro d'água. Então, com água mais ou menos pela cintura, metade da coxa, mais ou menos, eu recebia aqueles barcos ali, fazia uma espécie de triagem das pessoas que necessitavam ir para o atendimento, quem precisava de remoção, ou quem só precisava ser orientado, né? O trabalho de acolhimento das pessoas ali é uma parte muito importante, porque as pessoas vinham saindo de suas casas, algumas às pressas, alguns de seus pertences e conseguiam tirar dentro de sacos de lixo, com seus animaizinhos também assustados e molhados. Quando chegavam ali, era literalmente como se fosse um ataque pirata. Alguém pegava suas roupas, outro pegava o bichinho, alguém ajudava, tirava uma criança no colo, e as pessoas saindo ali meio sem saber o que estava acontecendo. Então isso, depois de um certo tempo, começou a ser organizado, nós começamos a acalmar as pessoas, a avisar os barqueiros para que eles já avisassem como é que a pessoa ia encontrar a situação ali, para que não se assustasse, né? Muitas câmeras de televisão, muitos repórteres, então expondo a pessoa numa situação muito constrangedora em vista de tudo que ela estava passando. Bom, rapidamente eu fiquei conhecido como médico da água, né? Então eu ficava ali dentro e
logo já me solicitaram se eu teria disponibilidade para sair no barco junto com o pessoal para resgatar algumas pessoas em situações especiais, tá? Crianças, recém-nascidos, pacientes em pós-operatório, mas alguns casos foram mais marcantes. Então, assim, um deles foi quando me solicitaram para resgatar em casa um paciente com obesidade mórbida, falaram em 200 quilos, que teria muita dor e ficaria muito agitado quando tentavam mexer nele, que precisaria sedar. Bom, pela minha especialidade, então, eu já sei o risco que é sedar um paciente com obesidade mórbida, mesmo em ambiente hospitalar. Então, num ambiente hostil como esse, não teria sentido uma coisa dessa. Mas, de qualquer maneira, levei um analgésico, caso fosse necessário fazer, e fomos resgatar. Chegando no apartamento, então, eram prédios com entradas estreitas, cuja água estava já na altura do nosso pescoço, no primeiro andar. Esse paciente, no caso, morava no segundo andar. Subimos até lá, eu e mais 4 resgatistas e um bombeiro. O paciente estava lúcido, não tinha dor. Perguntamos se ele ficava de pé, ele disse que sim. Então, ok, vamos resgatar. Vamos levar ele, vai ter que ir pela água um pouco, mas entre 6 nós conseguimos carregar. Quando fomos colocar um calçado, um tênis nele, ele reclamou de muita dor, gritava muito. E foi então que eu pedi para ver o que tinha acontecido ali. Era um paciente com muitas úlceras decorrentes de vasculopatia por causa da obesidade, né? E ferimentos abertos que certamente não poderiam entrar em contato com a água, aquela água contaminada do jeito que estava, né? Mas, se fosse necessário, iríamos ensacar os pés e levar ele. Então, nessa hora, um dos bombeiros, um sargento dos bombeiros, perguntou se eu me oporia caso retirássemos ele pelo telhado de helicóptero. Perguntei para ele se eles conseguiriam, se ele teria logística para isso. Ele me afirmou que sim. Então, preparou-se todo o cenário para que tirasse ele de helicóptero. Isso era por volta de 9 da manhã. E esse paciente só foi sair de lá meio-dia, mais ou menos, içado pelo telhado. Então, subimos mais um andar com ele, foram quebradas as telhas, colocado naquele cesto que os helicópteros têm, e foi içado e depois encaminhado para o Hospital Cristo Redentor. Essa é uma particularidade no caso. Teve mais alguns casos interessantes. Um deles foi, me solicitaram também para sair, para ir oferecer auxílio médico em uns prédios grandes, altos, lá perto da Arena do Grêmio, onde os pacientes não queriam sair, porque estavam nos andares superiores, mas que também não tinham água, não tinham luz, não tinham pouca comida, os remédios estavam acabando e alguns deles teriam condições clínicas mais precárias. Então, que fizessem uma espécie de varredura médica para ver quem realmente precisaria sair ou não. Então, navegamos. Esse dia foi bem tenso, porque nós levamos mais ou menos uns 30, 40 minutos de barco até chegar lá. E no meio do caminho começou a chover muito forte. Nós num barco de alumínio, com 4 pessoas, uns raios caindo. Então, parecia que a gente estava no filme da família Addams, esperando o raio cair no barco. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Oferecemos ajuda nesse momento, é o vídeo que vocês vão ver aí. Médico! Não? Não, então, ela não quer. Beleza, vai tocando aí, Salvador. Até onde não aguentar mais vai ter prédio. Dá um berro aí. Auxílio médico! Auxílio médico! Passamos pelos prédios e gritando que quem precisasse de ajuda que batesse panela ou que aparecesse na janela, né? Nesse momento, assim, a chuva tinha cessado, mas era um silêncio, como se via, ensurdecedor, porque era uma tristeza, lixo boiando por todo lado, a gente passava de barco por cima dos carros, né? E
começamos a procurar pessoas pelos prédios. Em um determinado momento, um saco de lixo ou alguma coisa assim prendeu na hélice do nosso barco. Foi quando nós tivemos que desligá-lo para tirar esse lixo dali. E nesse momento ouvimos um barulho de um vaso, alguma coisa quebrando, uma garrafa, uma coisa assim. Então começamos a gritar, porque vimos que tinha gente ali naquele local, pedimos para que se apresentasse, que aparecesse na janela. Então realmente havia um senhor que apareceu, abanou, disse que estava tudo bem. Perguntamos para ele se ele estava sozinho. Ele disse que sim, não tinha mais ninguém no prédio. Se ele precisava de alguma coisa, ele disse que não, mas mesmo assim nós pedimos para subir. Pedimos para ir no apartamento. Então, a mesma dificuldade, tem que desligar o motor, ir com o remo, cortar a cerca elétrica, porque a água estava na altura da cerca elétrica dos grades. Água pelo pescoço, subimos. Chegando lá, então, era um paciente que já tinha feito quimioterapia para um câncer de garganta. Perguntei o que ele usava de medicação, me mostrou antihipertensivo e falou que usava insulina. Nesse momento eu me dei conta que ele estava sem luz há alguns dias, a insulina precisa ser guardada refrigerada, né? Então, achei que ele poderia estar com a medicação dele inutilizada, né? Perguntei se havia se alimentado, ele disse que sim, inclusive estava fazendo uma sopa, tinha um cheirinho de sopa no apartamento. E quando um dos bombeiros percebeu que tinha um vaso quebrado no chão, ele perguntou o que tinha quebrado esse vaso e ele disse que tinha ponteados, tinham faltado as forças para ele 2 vezes naquele dia. Só deu um sinal de alerta em mim, né? E então disse, bom, acho que o senhor tem que ir conosco, porque nós precisamos medir a sua glicose. Não sei se ele não tinha como medir. Ele não quis ir. Disse que não, estava bem ali e tudo, então ofereci para ele que só medisse a glicose, ele fosse comigo, medisse a glicose e eu traria ele de volta para casa. Ele aceitou, então, fomos com ele, descemos com ele acima da nossa cabeça para não molhá-lo. Foi de barco conosco. Na ida de volta para lá, nós tínhamos que tentar mantê-lo acordado, que ele fechava o olho, se estivesse sincopando, desmaiando, né? Bom, finalmente chegamos na nossa tenda, encaminhei ele para o pessoal. Quando chegou lá, então, para nossa surpresa, eu achei que ele estava fazendo uma hiperglicemia, que ele estava entrando numa certa acidose, e pelo contrário, ele estava com 45 de glicemia. Ou seja, esse paciente provavelmente ia morrer. Né? Ele ia fazer uma hiperglicemia severa, condicionar, desmaiar, bater a cabeça e iria morrer. Esse trabalho de formiguinha, nesse dia, então, nós ficamos muito felizes, assim, porque essa pessoa foi salva. Nós conseguimos carregar o celular dele, falar com o filho, que estava em Viamão, não tinha notícias dele, não conseguia falar porque não tinha celular e foi resgatado. Né? Buscou ele lá, então, graças a Deus, em 10 minutos ele já estava com uma glicemia de 130, 150. Foi pego uma feia, feito glicose, ele comeu mel. Então, ali teve um atendimento dos intensivistas que estavam ali, né, na nossa barraca. E isso foi muito gratificante. Uma outra história que eu posso contar para vocês, assim, que ela é mais da parte humana do que médica, mas mesma coisa. Fui solicitado por... O pessoal já me conhecia, então você tem um asilo, um lar de idosos. Eles falaram que tinham 8 idosos, conseguiram trazer 2, os outros não quiseram vir. E esses 2 que vieram falaram que tinha nesse asilo um outro que tinha um surto psicótico, que estavam brigando, que estavam ameaçando de se matar e que teria que sedá-lo para trazer. Bom, ali nós não dispomos de medicação sedativa, né? Então fui ambulante do Unimed, pedi para eles que eles tinham de medicação e levei para quem já fez farmaco, Aldol e o Fenergan, para fazer uma sedação. Isso a gente consegue manter o paciente mais calmo, sem deprimir via aérea, uma medicação mais segura. Pode fazer intramuscular, até resgatar. Bom, chegando lá, então, tinham essas 6 pessoas.
todos homens, por volta de entre 60 e 70 anos. Não era um lar de idosos, era uma pensão, né, nos fundos de uma casa, no segundo andar, estava tudo alagado, uma pensão de madeira, assim. E dissemos para eles que viemos buscá-lo. Quem estava comigo nesse momento era um guarda civil de Garopaba. E eles não quiseram sair. Não quiseram, de nenhum jeito, mas os outros dois colegas deles que foram antes fizeram um vídeo para eles, pedindo para que eles viessem, porque eles não tinham ideia de como a situação estava ao redor ali, e que eles estariam agora num lugar muito melhor, quentinhos, alimentados, com roupa seca, seguros e tudo. Então os bombeiros mostraram para esses senhores o vídeo dos outros dois, e imediatamente um já disse que iria convencer um outro aí e depois um terceiro. Então conseguimos mais 3. Teve um quarto paciente que quase foi, tentamos de tudo, falamos com ele se não tinha família. Uma coisa interessante, o paciente, um dos que foram agora, do que foi nessa ida, o neto estava fazendo 16 anos, fazia 2 semanas que não falava com a filha, não tinha notícias, não tinha nada, então estamos imaginando como seria o encontro deles. Esse último paciente que nós tentamos levar, perguntamos para ele se tinha família ou não, e ele disse que tinha família, mas não tinha contato por problemas de álcool. Mas aí falei para ele, como é que não tem álcool aqui, como é que você está? Não, eu não bebo há 5 anos. Eu disse, então vamos lá, quem sabe agora esse presente de reencontro com a família. 5 anos sem beber, não houve jeito. Depois de 1 hora conversando, tentando convencer, eu, os bombeiros, todo mundo, combinei com ele que ele arrumaria suas coisas, botaria tudo em uma sacola e no outro dia eu voltaria para buscá-lo. Sobre o paciente que estaria surtando, surto psicótico, a violência, não procedia, então assim, a gente não pode ser um paciente que está lúcido, não tem nenhum motivo para aquilo. Bom, resumo da história, no outro dia voltamos lá, ou seja, quer dizer, estávamos voltando lá e na saída de barco, na metade do caminho, fomos interceptados por um barco com policiais civis que nos disseram para voltar. Então os barqueiros disseram, não, mas nós vamos buscar um senhor lá, combinando. Ele disse, não, agora não dá, está muito perigoso, está tendo tiroteio, isso era uma outra coisa que a gente enfrentou, né? Está tendo tiroteio e vocês precisam voltar porque nós vamos entrar com uma patrulha agora para resolver essa situação, tentar ver o que nós podemos fazer. Então esse foi um pouco frustrante, não ter conseguido buscar esse senhor, né? Ele certamente não saiu. E isso é uma das coisas que todos os dias eu penso que eu vou voltar lá. Quando baixar eu vou voltar lá, conversar com eles e saber o que aconteceu. Esses nossos histórias de resgate na água, assim, tem um lado muito particular no que se refere ao cuidado da pessoa. Essas pessoas, à exceção daqueles que foram retirados na madrugada, da enchente, das favelas, dos casebres que foram derrubados, essas pessoas são pessoas que moram em lugares bons, prédios, casas. Essas pessoas tiveram todas suas vidas, memórias, tudo devastado. Essas pessoas, a maioria deles, resolveu ficar em casa, na esperança de que fosse resolver tudo e sair. E depois de um determinado tempo, eles viram que não tinham o que fazer. Então, a coisa que eu mais percebia quando eu resgatava esses pacientes, ou que recebia aqueles ali, que eles tinham perdido, não estavam muito preocupados com as coisas. Estavam preocupados com seus pets, obviamente com seus familiares, mas eles tinham perdido, eles apresentavam um constrangimento, eles tinham perdido uma dignidade ali, por impotência, não tinham o que fazer. Então, essa é uma lição que a gente fica de humanismo, de acolher as pessoas no mais profundo sentimento, que é a vulnerabilidade deles. Então, eu vou mostrar para vocês agora, em seguida, algumas imagens ali dos pontos, como
o resgate dos animais, uma oficina mecânica que criaram para consertar os barcos, todas as tendas que tinham ali, desde apoio psicológico, alimentação, troca de roupas, curativos, farmácia, vacinação, que conseguimos o nosso próprio atendimento ali. Então, isso tudo foi feito por uma desorganização organizada. Os médicos se organizaram, não tinha comandante, não tinha coordenador, eram cada um dentro da sua expertise, dando o seu melhor. Isso, com certeza, todos que passaram por ali, né, saíram dali outras pessoas. Isso é uma coisa muito, muito, muito. Eu sou uma pessoa diferente depois desses 12 dias que eu fiquei ali. Pessoal, eu vou colocar ali no final aí o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber de mais alguma coisa, eu estou à disposição. Tá? Agradeço de novo a Carla e estou aí. Boa sorte para vocês. Um abraço. Toda a vida é muito importante para nós. Olha os porquinhos que eles salvam aí. Toda a vida é muito importante. Toda a vida tem que ser salva. Mais um, eu, Dr. Ronei, parceiro lá. Hoje tá frio, hein? Hoje tá frio.